Na verdade, eu queria inicialmente, parabenizar o querido Carlos Orlando, sempre exemplar, transparente, claro, ponderado e até elegante, né? Pela forma como conduz aí a audiência. A doutora Lorena Mendes de Souza fez inicialmente um trabalho prévio, né, complexo, uma nota técnica muito bem redigida, feita com excelência, e uma apresentação simplesmente brilhante, né? Então, muito do que a gente vai falar aqui, na verdade, é para confirmar aquilo que ela já disse, em nome da ANP, e eventualmente porque a gente leu, né, as contribuições de algumas instituições, de algumas empresas, que se manifestaram, né, durante a consulta pública, né, e também agora, ao longo aqui da audiência pública. Então, seria mais em termos de a gente rebater um pouco disso aí, mas serei bem breve, não é? Podemos compartilhar, então, a apresentação? Lorena, por favor. Pode, só um minutinho que eu estou colocando aqui. Ok. Bom, a exemplo do Paulo, enquanto está sendo carregada a apresentação, a exemplo do Paulo, creio que eu, o professor Paulo Soares, o professor Luiz Ramos, né, somos pioneiros no estudo de biodiesel no Brasil, mais ou menos 22, 23 anos atrás, iniciamos, e há mais de 20 anos a gente vem publicando inúmeros trabalhos, né? Eu já orientei quase que 90 alunos de doutorado e de mestrado pela UFRJ, e o principal tema nos últimos anos tem sido sempre biodiesel, diesel verde, hidrotratamento, transesterificação e esterificação, né? Podemos ir adiante. Então, uma pergunta muito simples, né? Muita gente está mencionando a questão daquela lei, né, que definiu o biodiesel originalmente, a lei de 1097, né, de 2005, né? Mas essa própria lei, ela menciona quem deve especificar os combustíveis no Brasil. Eu fiquei feliz que, na própria fala do secretário do Ministério das Minas e Energia, o doutor José Mauro, ele mencionou exatamente isso. O que cabe à ANP? Cabe à ANP estabelecer especificação de combustíveis no Brasil. Isso já foi feito? Sim. A resposta é sim. A ANP, desde 2004, ela definiu claramente o biodiesel, especificou o biodiesel, que é sim o papel da ANP. Combustível composto de alquil-ésteres. Não vou ler toda a resolução, obviamente, mas é importante que biodiesel é combustível composto de alquil-ésteres. Então, isso, 2020, agora, a gente está sob a égide da resolução 45 de 2014, que manteve a mesma definição. Mudou até a gramática, alquil-ésteres agora é separado, mas biodiesel é combustível composto de alquil-ésteres. Essa definição não muda. No mundo inteiro, né? Biodiesel são os fatty acid methyl esters, né? O FAME. Então, realmente, até pegando uma carona na fala do meu querido Sandro, né? Tenho uma admiração enorme pelo Sandro, entendo a posição da Petrobras, mas é sim, a meu ver, uma jabuticaba, né? Querer criar um outro tipo de biodiesel base hidrocarboneto parafínico. Isso certamente é uma jabuticaba na minha interpretação, porque no mundo inteiro não existe isso. Biodiesel sempre foi classificado como metil-ésteres, né? Inclusive pela lei brasileira, porque a lei remeteu à ANP essa autoridade de definir o que era o biodiesel. E foi definido, e segue definido, há 16 anos, como metil-ésteres, né? Um ésteres de cadeia alquílica. Próximo slide, por favor. Então, afinal, o que é o diesel verde, né? Ou diesel renovável? Aí, nesse caso, o diesel verde, na própria nota técnica da ANP, muito bem redigida, né? E com base naquilo que há no estado da arte do mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, onde já se produzem, né? O diesel verde, claramente a gente está falando de hidrocarbonetos, né? E aqui a gente vê do DOE nos Estados Unidos, né? Coloquei até em inglês, para não ficar nenhuma dúvida, né? A gente está falando de hidrocarbonetos, hydrocarbons. Então, diesel verde, diesel renovável, ou no caso do HVO, que é um tipo de diesel verde, são hidrocarbonetos, não são ésteres, né? Então, não existe mamífero base réptil, não existe mamíferos reptilianos, me desculpem, mas é algo que chega a ser risível, né? Não tem como a gente aceitar
uma forçação de barra, desculpe o termo, assim, né? E por último, finalizando com o próximo slide, né? O que vem a ser o coprocessamento, né? Já que foi mencionado por algumas instituições, né? na consulta pública, e também aqui agora verbalmente, né? No próximo slide, eu menciono a definição do HBio, que é o exemplo que a gente tem no Brasil hoje de coprocessamento, e peguei exatamente a definição que consta na patente que originou o processo de HBio, né? Um depósito de patente está ali, né? Designado no NPI, e a própria definição está ali. A presente invenção pertence ao campo dos processos de hidroconversão, mais especificamente processos de hidroconversão de cargas de óleos vegetais combinadas a cargas de petróleo, daí o coprocessamento, né? Para obtenção de quê? De biodiesel? Não. De diesel verde? Também não. De óleo diesel, isso está escrito na patente da própria Petrobras, né? Então, senhores e senhoras, a diferença entre esses combustíveis não é apenas o processo, como eu cheguei a ler em algumas das contribuições. Ah, não, ambos partem do óleo vegetal e aí você tem processos diferentes. Um é processo de transesterificação e o outro é um HDT, o hidrotratamento. Não, senhor. Aqui a diferença é de produto também. São produtos completamente diferentes. Então, jamais a ANP seria realmente chocante, né? Como disse o professor Nelson Antoniozzi, com muita propriedade. A gente vai ter que queimar, então, todos os livros de químicas, teses de mestrado, de doutorado, dissertações de mestrado, os artigos científicos, que sempre consideraram o biodiesel como ésteres. Não existe biodiesel de bases de hidrocarbonetos parafínicos, né? Um produto completamente diferente e cabe à ANP tratar de forma diferente. Então é isso, né? Essa é a minha contribuição e agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo a ANP, excelente. Quisera nós que todas as instituições, todas as agências tivessem a transparência, a clareza, a imparcialidade como tem a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Muito obrigado, boa noite.